Olá! O programa de hoje começa apresentando as técnicas do Amigurumi, o novo curso da Selga. E os acessórios para passar roupas sem dificuldade estão na nossa vitrine de produtos. Olá, amigos da Selga, você que é ligado à arte e artesanato. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre amigurumi. É um nome japonês, mas a técnica é universal. Trata-se simplesmente de fazer crochê, mas ao invés de fazer peças de roupas, a gente faz bichinhos fofinhos, a gente faz brinquedos, a gente faz até mesmo algumas utilidades para casa. E nós teremos um aulão aqui na Selga de amigurumi no dia 16 de dezembro e você vai ter a oportunidade de fazer uma peça numa aula que vai durar o dia inteiro, de 9 da manhã até as 17h30. E nós temos aqui algumas peças feitas em amigurumi. Nós temos uma girafinha, temos aqui um elefantinho, temos um sapinho. Aqui nós temos uma ovelhinha, as famosas corujinhas, alguns pinguins e, claro, em todo o clima do Natal, nós temos aqui um boneco de neve e o Papai Noel. Como você pode ver, a técnica do crochê no amigurumi, você pode aplicar para fazer não só a decoração da sua casa, como também os brinquedos dos seus filhos. A propósito, amigurumi é uma palavra japonesa sim, mas aqui no Brasil ele já é usado há muito tempo, só que a gente não sabia bem o nome, né? A técnica de fazer bichinhos com crochê, ela vem muito também do interior, onde as crianças, na impossibilidade de comprar brinquedos caros, brinquedos de loja, as avós, as mães vão confeccionando ali pequenas bonecas, brinquedinhos de crochê e sem saber que o nome dessa técnica é amigurumi. Talvez até você já tenha feito, sem saber que esse é o nome dado a essa prática. Esse nome vem do Japão, até porque em algumas províncias lá do interior do Japão e da China é uma prática muito comum fazer alguns bichinhos. E tem gente que leva isso muito a sério. Amigurumi é utilizado para fazer réplicas de personagens, réplicas de filmes. Temos uma coleção completa de Star Wars divulgada na internet, totalmente feita no crochê. E muitos outros personagens, tudo com muito capricho. E também tem uma variação nova de amigurumi que, para quem não sabe crochê, se você é mais ligado a tricô, você também pode fazer as suas peças com a lã e com a linha. Aqui na Selga nós temos um livro que ensina essa técnica para quem sabe fazer o tricô. Tem peças maravilhosas aqui nesse livro que você pode adquirir na Selga e você vai fazer também o seu amigurumi, mesmo que você não tenha muita intimidade com a agulha de crochê. Bom, nós vamos hoje aprender a fazer um boneco de neve para você enfeitar a sua árvore de Natal, o seu presépio ou toda a sua decoração em casa. Nós vamos fazer este boneco de neve aqui, que é muito simples, muito fácil de fazer. Você vai utilizar provavelmente materiais que você talvez até tenha em casa, né? E vai fazer a alegria não só do seu Natal, como da criançada. É uma ótima dica também para você dar de presente. Que além de dar de presente a sua arte, você vai dar de presente também um mimo para a pessoa guardar para o resto da vida. E você pode fazer também peças de decoração para sua casa, como esses cactos. Você pode utilizar a linha mais próxima da realidade ou você pode deixar a sua imaginação voar também e fazer coisinhas bem fofinhas, bem bonitinhas, bem fantasiadas, utilizando linha, lã, muita criatividade e, claro, o seu bom gosto. Então, vamos então o que você vai precisar para fazer esse boneco de neve. Essa é a nossa lista de materiais. Para fazer o boneco de neve de amigurumi, você vai precisar de novelos de lã nas cores branco, preto e vermelho, linha de crochê laranja, agulhas de crochê 2.0 e 3.5, agulha de tapeçaria número 15 ou 16, enchimento siliconizado, cascalho para peso, arame fino, 2 mini botões, fita métrica, tesoura pequena e cola instantânea.
Então vamos começar. Primeiro você vai fazer o ponto inicial do crochê. Vamos fazer aquele nozinho, tipo nó de forca. Para trabalhar a lã no amigurumi, você precisa de bastante firmeza na mão. Você vai usar da melhor forma, do seu jeito de segurar a agulha, a linha sempre firme. Cada pessoa tem um jeito de segurar a linha e de segurar a agulha. Tem gente que se sente mais confortável passando a linha entre os dedos, tem gente que se sente mais confortável enrolando a linha entre os dedos. Isso você mesma define, desde que ela tenha bastante firmeza. Os pontos do amigurumi precisam ser bem unidos, bem juntos, porque o enchimento dele, se o ponto não estiver bem apertadinho, ele vai passar pelos buraquinhos da lã. Então, olha, aqui nós temos o primeiro ponto, o ponto nozinho. Vamos fazer 4 correntinhas. 3 e 4. Se você já tem prática no crochê, então você vai fazer bem seguido, mas nós vamos fazer bem devagar para que você que nunca fez crochê também se interesse por essa técnica. Fez as 4 correntinhas, vamos então introduzir a agulha na primeira correntinha, vamos puxar a linha e fechar esse círculo. Esse é o círculo básico para fazer qualquer peça circular, qualquer peça redonda do crochê no amigurumi. Fechou o círculo? Vamos fazer uma correntinha para subir o ponto. A partir de agora, nós vamos fazer o ponto baixo. O ponto baixo, você apenas puxa a linha entre a laçada. Vamos passar pelo centro da correntinha, o centro do halo. Puxou a linha, formamos 2 laçadas. Aqui estão, 1, 2 laçadas. Nessa laçada, nós vamos puxar a linha direto e fechar o ponto. Esse é o ponto baixo. Fizemos o primeiro, nós vamos fazer então mais 7 pontos desse. 2. Vai ficar bem espremidinho, mas essa é a vantagem de se fazer esse ponto assim. Você vai ter que fechar esse buraquinho que ficou no centro do halo. Por isso os pontos têm que ficar bem próximos. Para que esse acabamento fique melhor, utilize uma lã bem densa. As lãs muito fininhas, elas tendem a irem abrindo enquanto você vai fazendo a trama. E isso não favorece as peças de amigurumi. Então utilize sempre uma lã mais grossinha, uma lã mais forte, mais densa. E 8. Fechamos então o círculo, passando na primeira correntinha. A partir de agora, nós vamos fazer carreiras circulares. Não precisamos mais marcar o primeiro ponto com uma correntinha para subir. Só que nós vamos fazer 2 pontos baixos dentro de cada correntinha do ponto baixo anterior. Fiz um, agora o segundo. Com isso, nós vamos dobrar o número de pontos na segunda carreira circular. Fazendo aqui 2 pontos em um, vamos dar a volta em todo o halo. Isso é necessário para que o círculo se abra como um disco. Se esses pontos não forem dobrados, ele vai se fechar como uma concha. Por isso, nós dobramos nessa primeira carreira. E pronto. Agora, não precisamos mais fechar a carreira, nós vamos seguindo. Só que, chegando aqui ao final, onde começou a primeira carreira, nós vamos começar uma nova contagem. A terceira carreira do círculo, nós vamos fazer a 2, 1, sendo que 2 pontos baixos no ponto baixo anterior, o próximo é um ponto baixo só. E assim sucessivamente até terminar a carreira. 2 pontos baixos em um ponto baixo no próximo.
Quando você perceber que já chegou novamente na parte inicial do seu trabalho, vamos começar uma nova contagem. Agora serão 3 pontos, um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. E o quarto ponto da contagem serão 2 pontos baixos no ponto baixo da carreira anterior. Faremos assim 3, 2, 3, 2, até terminar essa terceira carreira. Concluída então mais essa carreira, nós agora vamos trabalhar sem aumentar pontos. Isso para que vá se formando um círculo, vá se formando então uma bolinha com a trama do crochê. A partir de agora, nós não vamos mais aumentar nenhum ponto. Vai ser apenas um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. E vamos fazer isso para dar a altura do boneco de neve. Então, você vai fazer sucessivamente essa carreira circular até que você conte 10 centímetros aproximadamente desde o diâmetro, desde o início da trama até a última carreira que você fez. E ele vai começando então a dar essa forma arredondada. Eu trouxe aqui uma outra peça já num estado mais adiantado, para a gente ir percebendo essa diferença. E o trabalho vai se arredondando dessa forma. Vamos continuar fazendo as carreiras circulares, sempre um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Perceba que o ponto ele vai ficando bem próximo, bem juntinho mesmo. É necessário que ele fique assim, para que o enchimento não passe entre a trama. Por isso, no amigurumi se utiliza somente o ponto baixo para a confecção do corpo dos bonecos. E sempre com a linha bem firme, para que essa trama fique assim, tão justinha. Na hora de medir, nós vamos partir do centro de onde nós começamos o nosso trabalho. Aqui nós temos já 6 centímetros, nós vamos fazer essa trama até aproximadamente 10 centímetros. Eu tenho aqui uma peça que já está adiantada e assim vai tomando a forma do nosso boneco de neve. Aqui nós já temos, a partir do centro até aqui, os 10 centímetros. Chegando neste ponto, nós vamos então começar a fechar o corpo do nosso boneco de neve. Nós vamos arredondar a parte de cima do corpo do boneco de neve. Aqui embaixo, nós fizemos isso aumentando os pontos, a 2 por 1 e a 3 por 1. Para fazer a parte côncava de cima, nós vamos fazer diminuindo os pontos. Sendo assim, nós vamos fazer um ponto baixo, vamos pular o próximo ponto baixo, pegar o outro próximo da carreira e continuar e dar essa sequência. A contagem vai ser a 3 por menos 1, ou seja, 3 pontos baixos e pulamos um para diminuí-lo. E vamos continuar também na carreira circular. Sendo assim, você não precisa se preocupar tanto com o ponto onde você começou a sua trama. Vai apenas contar 1, 2 e 3 pontos baixos sobre o ponto baixo da carreira anterior, pula um ponto e pega o próximo.
À medida que vai diminuindo os pontos, vai fazendo esse abaular da trama, para fechar esse ciclo. Vamos fazer isso até que o diâmetro da boca do trabalho fique em aproximadamente uns 3 centímetros. E vamos então reservar essa parte para fazermos um outro ponto do nosso boneco de neve de amigurumi. Para você não perder o ponto na hora que você for encerrar qualquer uma das partes do amigurumi, você vem, corta a linha, puxa com a tesoura e assim você não corre o risco de desfiar o seu trabalho e desmanchá-lo. O amigurumi normalmente é composto por partes. Primeiro nós fazemos todas as partes, depois nós unimos essas partes umas com as outras. Essa é a primeira parte do nosso boneco de neve e nós vamos então agora fazer a cabeça do boneco. O início da cabeça do boneco é exatamente igual ao início do corpo, mas nós vamos parar de subir os pontos na segunda carreira. Nós vamos fazer a primeira carreira com 4 correntinhas para formar o halo. Nesse primeiro halo, nós vamos utilizar os 8 pontos de ponto baixo. Em seguida, nós vamos fazer a duplicação desses pontos, sendo 2 pontos baixos para cada ponto baixo anterior. E na terceira carreira, nós vamos fazer a 2 por 1 e vamos então começar a subir a trama sem aumentar mais os pontos um sobre o outro. Vão ser somente carreiras circulares, sem aumentar os pontos. E vamos medir então, a partir do centro do começo do seu trabalho até a borda, ao invés de medir 10 centímetros, nós vamos medir 4 centímetros antes de começar a fechar novamente a trama. Eu trouxe aqui uma outra peça já adiantada. O formato vai ser semelhante ao da parte do corpo, vai ser abaulado. Então, nós vamos medir a partir daqui 6 centímetros. Aqui nos 6 centímetros, nós já vamos então começar a fechar a cabeça do nosso boneco de neve. A contagem de pontos para fechar a cabeça é igual à contagem de pontos para fechar o corpo. Nós vamos fazer a 3 menos 1, ou seja, a cada 3 pontos baixos no ponto baixo da carreira anterior, nós vamos pular um ponto e continuar. Chegando então ao ponto em que a parte de dentro vai estar a mais ou menos 2 centímetros de diâmetro. Então, nós vamos cortar a lã. Corte sempre com uma segurança, com um tamanho bom de lã, porque nós vamos utilizá-la depois para fechar, para unir uma peça com a outra. Então, deixe bastante espaço na lã, corte e puxe para que você não corra o risco de perder depois, desmanchando o seu trabalho. Aqui mais uma parte já está pronta. E nós vamos então agora para alguns adereços do nosso boneco de neve. Todo boneco de neve que se preze precisa de um cachecol e de uma cartola. Então nós vamos fazer uma cartola para o nosso boneco de neve, utilizando a mesma agulha de 3,5 e uma lã preta, também de densidade. Nós vamos fazer a cartola. O começo da cartola vai ser também o disco, que começa com 4 correntinhas, fechando um halo, e nesse halo dobrando os pontos até a terceira carreira.
A contagem desse disco é sempre a mesma para qualquer trabalho circular do amigurumi. Sempre fechou o halo, um ponto correntinha para subir, 8 pontos baixos no centro desse halo. Na segunda carreira, dobrando os pontos, 2 pontos baixos para cada ponto baixo da carreira anterior. Na segunda carreira, 2 por 1, 2 pontos baixos num ponto da carreira anterior, 1 ponto baixo no outro ponto, e assim sucessivamente. Na terceira carreira, como em todos os outros, nós vamos fazer a 3 por 1. Uma das vantagens do amigurumi é que com essa técnica você pode aproveitar todos aqueles novelos que você não terminou de utilizar, porque o amigurumi utiliza normalmente pedaços pequenos de lã. Então, se você tem aí um pedaço de lã, meio novelo de lã que você utilizou para fazer alguma peça e sobrou, você pode utilizar isso para fazer o seu amigurumi, para fazer as partes pequenas e depois unir e montar os seus bichinhos, suas frutas, seus adereços, suas bonecas. Fechando aqui, fazendo o disco, vá observando se ele está retinho, se ele não está franzindo ou abaulando. Se de repente você esqueceu algum ponto ou se você fez 2 pontos no lugar errado, observe se ele está sempre assim, retinho, se ele não está dobrando. Vá usando a sua percepção também com relação ao ponto inicial da trama. Algumas pessoas utilizam um clips, alguma coisa para marcar esse ponto inicial. Se você não tem prática no crochê e não consegue fazer isso somente com o olho, então marque com uma lã de cor diferente, com clips, com um alfinete, alguma coisa ao início, onde você começou a fazer a carreira. Isso é importante para que você vá contando os pontos, para abrir ou para fechar a trama. Pronto, terminado o disco de 3 carreiras, nós vamos agora fazer a virada da cartola do nosso boneco de neve. Essa talvez seja a parte mais difícil dessa peça, uma peça bem simples, mas nessa hora, se você não fizer com as viradas certas, vai ficar redondinha, não vai ficar formato de cartola. Então observe, estamos com o lado direito do trabalho, agora nós vamos virar e vamos utilizar o verso do trabalho para fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Para isso nós vamos subir com um ponto correntinha. Então, estamos utilizando agora o verso da trama. Nós vamos fazer da seguinte forma: a agulha vai passar pela última carreira corrente e vai puxar a linha, mas não vai formar essas 2 laçadas, vai passar direto dentro da laçada, diferente do ponto baixo. O ponto baixo você utiliza as 2 laçadas. No ponto baixíssimo, você apenas busca a linha e passa pela laçada que já existe. E assim nós vamos fazer em volta de todo o diâmetro do círculo, do disco que nós já fizemos. Nesse ponto do trabalho nós não aumentamos nenhum ponto. Agora encerramos, fechando, e vamos virar novamente a trama, porque nós vamos voltar a utilizar o lado direito da peça. Fazemos uma correntinha para subir o ponto, viramos novamente, observe, estamos agora utilizando de novo o lado direito da trama. Essa parte, ela é um pouco mais difícil, principalmente porque a lã preta dificulta nós observarmos o ponto certinho. Nós vamos ter que utilizar bem a nossa percepção aqui agora. Depois que fizemos o ponto baixíssimo, aqui no verso tem
uma carreirinha de ponto corrente que está sobre o ponto anterior. E é essa carreira que nós vamos utilizar para subir o ponto. Então, viramos de novo do lado direito, vamos passar com a agulha nessa correntinha que ficou nessa parte, na parte de trás, na parte do verso do nosso trabalho, da nossa trama, e vamos fazer o ponto baixo, de novo utilizando as duas laçadas e fechando. Nós vamos fazer isso em volta de toda a circunferência. Chegando ao final dessa primeira carreira em que nós estamos subindo um ponto baixo em cima do ponto baixíssimo, vai ficar mais ou menos este formato. Aqui o círculo, o nosso disco, e aqui faz uma curva em que ele vai subir na perpendicular. Chegando ao finalzinho dessa carreira, nós vamos fazer uma carreira circular, não precisamos mais observar o ponto onde nós começamos. E vamos seguir essas carreiras circulares até formarmos 3 centímetros de subida. Vai chegar mais ou menos neste ponto aqui, em 3 centímetros de subida. Então agora nós vamos fazer a aba do chapéu do nosso boneco de neve. Nós vamos aumentar os pontos. Vamos fazer aqui. Para isso, vamos aumentar a 2 pontos em cada ponto baixo da carreira anterior. E no final da segunda carreira da aba, nós aumentamos, você se lembra, a 2 por 1, depois 2, 1, 2, 1. E fechamos a segunda carreira, encerrando a cartola do boneco de neve. E como em todas as peças, nós vamos cortar a linha com uma folga, porque nós vamos precisar dela depois. E prendemos o ponto. No caso da cartola, que nós vamos utilizar a parte de dentro para fechar, nós vamos puxar essa linha que sobrou com a própria agulha do crochê até o centro da cartola. Ela vai ficar então aqui. E já está pronta a cartola. Terceiro passo. Vamos então agora para o cachecol do nosso boneco de neve. Vamos utilizar aqui uma lã vermelha, você pode utilizar a cor que você quiser, mas como o vermelho é tradicional do Natal, nós vamos usar. Essa lã, ela é mais fina do que a lã que nós utilizamos para fazer o corpo do boneco e a cartola. Nós precisamos que ela seja mais fina para que dê um melhor caimento, para que a peça não fique muito rígida. Então, já que a linha é mais fina, nós precisamos de uma agulha mais fina também. A agulha 3,5 foi utilizada para a lã que é mais encorpada. Para essa lã que é um pouco mais fina, nós vamos utilizar uma agulha número 2, agulha de 2 milímetros. Essa parte é bem simples. Vamos fazer o primeiro ponto inicial. 4 correntinhas, mais uma correntinha para virar, 4 pontos baixos sobre essa correntinha. Na segunda carreira, vamos utilizar também o ponto baixo. A partir da terceira carreira, para fazer o nosso cachecol, nós vamos utilizar o ponto alto. Então, nós precisamos de 2 correntinhas
para virar. Ponto alto, nós fazemos a laçada, buscamos a linha passando pelo ponto anterior, formamos 3 laçadas. A linha vai passar dentro 2 laçadas, ficando 2. E para fechar o ponto, a linha passa por dentro dessas 2 laçadas e fecha o ponto alto. Vamos fazer de novo. Buscou a linha, formou 2 laçadas, passou pelo ponto da carreira anterior, buscou a linha lá atrás de novo, formou 3 laçadas. A linha vai passar de novo entre 2 laçadas e deixou 2. E fechou o ponto alto. Vamos então fazendo esses pontos altos. A cada 4, subimos com 2 correntinhas e viramos a trama para dar sequência. Isso vai dando o comprimento do cachecol. Nós vamos então subindo essas carreiras até completarmos aproximadamente 28 centímetros no nosso cachecol. 28 centímetros sem a franja. Quando nós já tivermos esses 28 centímetros de cachecol, nós vamos então fazer o acabamento. Aqui. Para fazer esse acabamento, nós vamos utilizar da mesma lã. Nós vamos cortar 8 pedaços de aproximadamente 20 centímetros. Cortamos então 8 pedaços de aproximadamente 20 centímetros. Vamos pegar a ponta do cachecol, tentando sempre pegar essas pontas que sobram da linha e deixá-las bem escondidinhas para dar um bom acabamento. Nós vamos passar a agulha no primeiro ponto. Vamos pegar essa linha que nós cortamos, essa lã que nós cortamos, pelo meio. Vamos passá-la por dentro desse ponto até a metade e vamos dar um nó. Um nó duplo para ficar mais seguro. Assim sucessivamente com 4 desses pedaços de lã que nós cortamos. Pego pela metade dos 20 centímetros, passo por dentro do ponto, amarro pela metade também. Com nó duplo. Terminado de amarrar os 4 pedaços de lã, nós vamos então acertar a franja, cortando todas elas do mesmo tamanho. Todo o material que está sendo utilizado você pode comprar na Selga. Inclusive essa tesourinha da Toque Cric é excelente para acabamento. E pronto, aqui está o cachecol do nosso boneco de neve. Vamos reservá-lo. Agora nós vamos fazer o nariz do boneco de neve, que originalmente é de cenoura. Por isso nós vamos utilizar uma linha de crochê na cor laranja. E para ele ficar no formato certinho, nós vamos utilizar também um pedaço de arame para artesanato. Nós vamos usar um pedaço de arame de 10 centímetros. 10 centímetros de arame para artesanato. Primeiro nós vamos dobrá-lo exatamente ao centro, na perpendicular, e com a agulha número 2, nós vamos pegar a linha laranja e vamos começar a fazer um trabalho em que vamos unir o crochê com o nosso arame. O ponto inicial do crochê, e nós vamos então cobrir esse arame com o crochê, fazendo ponto baixo. A agulha vai passar pelo arame, vai buscar a linha do outro lado, formou aqui as 2 laçadas, vamos passar a linha por dentro dessa laçada e fechar o ponto. Vamos fazer 3 pontos dessa forma antes de dobrar o arame. Passou a linha pelo arame e fechou o ponto baixo.
Depois de fechar o terceiro ponto, nós vamos ajuntar a nossa trama bem na pontinha, vamos fechar esse arame. Com o auxílio de um alicate, o alicate que você estiver em casa, nós vamos deixar esse arame bem justinho. A partir de agora, nós vamos fazer esse ponto baixo, cobrindo os dois arames ao mesmo tempo. Então, nós vamos passar a linha pelos dois arames. A ponta que tinha sobrado, você vai deixar junto com os arames para dar um melhor acabamento. Então, passamos a linha pelo arame e fechamos o ponto baixo. Vai dar aproximadamente 10 pontos. Se tiver que fazer mais pontos, não tem problema. Você pode aumentar o tamanho do nariz do seu boneco de neve. Terminar de tecer o nariz do boneco de neve, nós vamos cortar com uma linha com uma sobra. Puxou o ponto de segurança para a trama não desmanchar. E essa ponta que sobrou, nós vamos cortá-la bem rente. Por isso é importante você ter uma boa tesoura de acabamento, uma tesoura de precisão. Agora vamos ajeitar com a mão para que a linha cubra completamente o arame que está por baixo da trama. E vamos reservar. Para fazer o olhinho do nosso boneco de neve, você pode utilizar a mesma lã preta que você fez a cartola, ou então você pode utilizar os mini botões da We Care About, que nós temos também aqui na Selga. São botõezinhos bem pequenos e são excelentes para fazer os olhos dos nossos amigurumis. A maior parte das minhas peças tem o botãozinho da We Care About no lugar do olho. Ou então ainda uma pérola preta. Fica a seu critério. Para colar o olhinho, você pode utilizar a cola Tech Bond ou você pode costurar com linha também. Agora que as partes já estão prontas, nós vamos unir essas partes. Para que o corpo do boneco de neve fique em pé, fique firme, nós precisamos de um pezinho. Nós utilizamos então o cascalho para fazer essa parte do peso do nosso amigurumi. Nós vamos colocar aproximadamente 1/3 do cascalho que vem no potinho. Agora nós vamos enchê-lo com o enchimento siliconizado e vamos então preencher todo o boneco com o enchimento siliconizado. É importante que ele fique bem firme para dar sustentação ao boneco de neve. Para a cabeça do boneco, nós não colocamos o pezinho de cascalho, nós colocamos direto o enchimento siliconizado. Para unir a cabeça ao corpo, nós vamos precisar de uma agulha, que é usada também na tapeçaria. É uma agulha para unir a lã. Nós vamos usar a agulha Tapestry número 15. Essa lã que sobrou é que você vai utilizar para unir essas peças. Por isso é importante deixar uma sobra boa de lã. Neste caso em que as duas partes têm uma sobra, uma delas você pode colocar junto com o enchimento pelo lado de dentro. Agora vamos unir as partes. É realmente a costura comum. Você vai pegar no ponto da parte de baixo e na parte de cima de dentro para fora. Na parte de baixo, de fora para dentro. E na parte de cima, de dentro para fora.
em volta de todo o boneco. Depois do último ponto, nós vamos então fazer a laçada para prender essa linha para que ela não se solte. Vai ser como se fosse um nó. Passamos por aqui e puxamos bem para poder prender. Essa ponta que sobrou, nós vamos passar por dentro do corpo do boneco por segurança, para que ele não se desmanche. E aí nós vamos cortar bem rente, porque assim a ponta vai ficar por dentro e não corre o risco de alguém puxar e desmanchar a trama. Agora vamos colocar a cartola. Com a mesma agulha, tapestry número 15, nós vamos colocar a cartola do boneco de neve. Vamos trabalhar também na parte de baixo, de fora para dentro, e na parte de cima, de dentro para fora. Cortar bem rente. E pronto, já está com a cartola. Agora vamos então colocar o nariz do boneco de neve. O nariz, ele tem o araminho, que vai ajudar a fixar. A linha, nós vamos passar com a agulha tapestry. Vamos colocar o arame no mesmo orifício. Com as pontas dos dedos, nós vamos buscar as pontas do arame aqui atrás, por dentro, e abri-lo para que ele fique bem firme. E vamos cortar a linha bem rente. Sempre que você cortar a linha, faça assim para que a ponta dela suma por dentro. Pronto. O olhinho, como eu disse, a gente pode utilizar tanto a lã para poder fazer um bordado e fazer o olhinho, ou você pode utilizar uma pérola preta ou ainda um botãozinho da We Care About. Nós vamos usar o botão da We Care About, que nós vamos colar com a linha, com a cola Tech Bond. E agora, para dar aquele charme ao nosso boneco de neve, vamos colocar o nosso cachecol. Faz a volta. Você pode prender com alguma coisa, um broche, com um ponto de linha ou mesmo com a cola Tech Bond. Fica a seu critério. E aqui está o nosso charmoso boneco de neve, para você dar de presente, para enfeitar a sua árvore de Natal, a sua mesa, para colocar junto com o Papai Noel de amigurumi, que você também pode fazer. E sempre você vai fazer os mesmos pontos, o mesmo ponto baixo, o mesmo ponto baixíssimo, o mesmo ponto corrente, também para fazer esse charmoso Papai Noel. E essa foi a nossa confecção do boneco de neve.
E o curso de amigurumi aqui na Selga acontece toda segunda-feira a partir das 15h30 e na quarta-feira também. Você pode fazer a sua inscrição aqui na Selga, você pode também fazer a inscrição pelo telefone e aprender a fazer muitas outras peças, bichinhos, brinquedos de amigurumi. Teremos também um aulão que vai acontecer no dia 16 de dezembro e teremos a Semana do Amigurumi, do dia 2 até o dia 7 de dezembro. Você pode conhecer um pouco mais a respeito desse trabalho, dessa técnica do desenvolvimento do crochê para peças além do vestuário. Além do amigurumi, nós temos também toucas decorativas para criança, feitas com a mesma técnica de trabalhar o crochê além do vestuário. Nós temos diversos personagens, você pode tanto aprender a fazer como adquirir essas toucas decorativas aqui na Selga. Diversos bichinhos, formatos. Venha aprender com a gente. Venha também comprar os produtos da Selga, todos de excelente qualidade.